Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil. Eu sou a professora Alexia e estou com você tratando do Direito Processual Civil. E na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre o processo de execução. Exatamente, o processo de execução que está lá no título 2 do livro da parte especial, está no livro 2 da parte especial do Código de Processo Civil. Então nós já vimos todo o processo de conhecimento, cumprimento de sentença, os procedimentos especiais e hoje nós vamos trabalhar com o livro 2 da parte especial, que é o processo de execução. E a primeira pergunta que a gente precisa responder sobre o processo de execução é o seguinte: bom, se eu já tenho a possibilidade de executar uma sentença, uma decisão interlocutória, um título judicial dentro do processo de conhecimento, que foi o que nós vimos com o cumprimento de sentença, que é aquela finalidade do processo sincrético que conjuga conhecimento e execução no mesmo processo. Então, se eu já posso fazer isso, se eu já tenho a possibilidade do cumprimento de sentença dentro do processo de conhecimento, qual a finalidade do processo de execução? Bom, e a resposta a essa pergunta é a seguinte: a finalidade do processo de execução é executar títulos extrajudiciais. Então, o cumprimento de sentença, ele serve para executar os títulos judiciais, aqueles que nós vimos no artigo 515. E o processo de execução serve para executar títulos extrajudiciais. Então acompanhe comigo lá no artigo 784 do CPC. Artigo 784. São títulos extrajudiciais. Todo e qualquer título extrajudicial vai demandar um processo de execução. Se eu tiver um título judicial, cumprimento de sentença. Se eu tiver um título extrajudicial, processo de execução. Então vamos analisar quais são esses títulos. Primeiro, letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture, cheque. Tipicamente, os títulos de crédito. Para esses títulos do inciso 1º, logicamente que a única modalidade obrigacional vai ser uma obrigação de pagar. Mas nos outros títulos, nós vamos ver que temos outras modalidades obrigacionais. Então, uma letra de câmbio, uma nota promissória, uma duplicata, um cheque, são títulos extrajudiciais. E guardam essa conotação extrajudicial porque foram formados fora do Poder Judiciário. O primeiro contato que o Poder Judiciário vai ter com todos esses títulos que nós vamos ver é quando? Quando acontece o inadimplemento. Quando você ingressa com o processo de execução para cobrar aquela obrigação que não foi cumprida. Então, cheque, nota promissória, duplicata, debênture, processo de execução. Uma ação nova, um processo novo que você vai instaurar em juízo para que o Poder Judiciário, munido do ofício jurisdicional, possa forçar o devedor a cumprir essa obrigação. Inciso 2º, nós temos a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Então, a escritura pública de compra e venda, a escritura pública de inventário, a escritura pública de divórcio, enfim, qualquer escritura pública assinada pelo devedor que contemple uma obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entrega de coisa é título extrajudicial. Inciso 3º, documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. O que é isso? São os nossos contratos. Então, lembrar que contrato, gente, sempre precisa da assinatura de duas testemunhas para ter força executiva. Então, você fez um contrato de prestação de serviço, um contrato de fornecimento, um contrato de compra e venda. Para executar, lembra lá que tem que ter assinatura de duas testemunhas. Se eu não tiver assinatura de duas testemunhas no meu contrato, o que eu faço? Processo de execução? Não dá. Você vai ter que fazer um processo de conhecimento para o juiz reconhecer esse contrato. E daí sim, se tiver tudo certo, tudo regular, aí posteriormente você consegue executar. Mas processo de execução, o início da atividade executiva, para ter a execução de contrato, assinatura de duas testemunhas.
Inciso 4 do 784. Instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública e pelos advogados dos transatores, ou por conciliador ou mediador credenciado pelo tribunal. Então, esses instrumentos de transação, essas transações que são chanceladas pelo Ministério Público, Defensoria Pública, ou as transações que contemplem a assinatura do advogado do autor, do advogado do réu, são títulos executivos extrajudiciais, processo de execução. Inciso 5º, contrato garantido por hipoteca, garantia de bens imóveis, direito real sobre bens imóveis. Penhor, garantia, direito real sobre bens móveis. E anticrese, garantia de direito real sobre frutos ou rendimentos, ou outro direito real de garantia, e aquele garantido por caução. Então, todos os contratos que tenham hipoteca, que tenham penhor, que tenham anticrese ou outro direito real de garantia, ou até mesmo caução, que são tipicamente aqueles contratos bancários, contratos de financiamento, onde você tem que deixar um bem como garantia ou prestar caução, são esses contratos relacionados aqui no inciso 5º. Para esses contratos, também processo de execução, são títulos extrajudiciais. Inciso 6º, contrato de seguro de vida em caso de morte, também é um título extrajudicial, processo de execução. Inciso 7º, crédito decorrente de foro e laudêmio. O foro e o laudêmio, eles representam o chamado Instituto da Enfiteuse, que não existe mais depois do Código Civil de 2002. A enfiteuse era um instituto que estava relacionado ao Código de 1916. Então, no Código Civil de 2002 não temos mais a enfiteuse, mas nós temos as enfiteuses antigas, datadas ainda do Código de 1916. Então, eu não posso mais constituir novas enfiteuses, mas eu tenho aquelas antigas. E para essas enfiteuses antigas, são devidos o foro, que é uma contribuição anual, e o laudêmio, que é uma contribuição mensal. E caso o proprietário não pague esse foro ou esse laudêmio, o não pagamento dessas duas contribuições também gera processo de execução, são títulos extrajudiciais. No inciso 7º, nós temos o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. Então, os créditos decorrentes do aluguel, as taxas e despesas de condomínio, desde que documentalmente comprovadas, são títulos extrajudiciais, geram processo de execução. No inciso 9º, certidão de dívida ativa da Fazenda Pública, União, Estados, Distrito Federal e dos municípios correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. O que é isso? A famosa CDA, Certidão de Dívida Ativa da União, Estados e municípios. Essa CDA, ela tem uma regulamentação própria, ela é regulamentada pela Lei de Execução Fiscal, que é 6.830 de 1980. É uma execução específica, feita pela Fazenda Pública, quando a Fazenda Pública vem cobrar os seus particulares. Vem cobrar uma pessoa física, vem cobrar uma pessoa jurídica de direito privado, que não pagou determinada contribuição, não pagou uma multa de trânsito, não pagou um tributo federal, um tributo municipal, um tributo estadual. Todas essas contribuições não pagas geraram um processo administrativo. O devedor continuou não pagando, se transformou numa certidão de dívida ativa e a Fazenda Pública vem então cobrar essas importâncias. Então é uma execução, é processo de execução, mas é uma execução específica regulamentada pela Lei 6.830 de 80. Mas ela é um título extrajudicial, a certidão de dívida ativa. No inciso 10, crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia, desde que documentalmente comprovadas. Então, crédito referente às contribuições aprovadas em assembleia ou previstas na convenção, uma vez não pagas, também geram
processo de execução, são títulos extrajudiciais. Certidão expedida por serventia notarial ou registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei. Então, quando você vai fazer uma escritura pública, quando você vai fazer qualquer procedimento dentro do cartório, você precisa pagar os emolumentos, as custas. E caso não haja esse pagamento, isso gera um processo de execução, é título extrajudicial. E aqui no inciso 12, que a gente tem que tomar uma certa cautela, por quê? Inciso 12 fala assim: todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Quando o inciso 12 diz que eu tenho os títulos executivos extrajudiciais, todos esses que estamos lendo no 784, e mais todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva, significa que título executivo extrajudicial, ele é um título taxativo. Ele é considerado títulos numerus clausus, ou seja, previstos em lei. Eu não posso criar um título extrajudicial. Então, se eu assinar agora, numa folha de caderno, me comprometendo a pagar para você 10 mil reais na semana que vem, isso não é um título extrajudicial. Eu não posso criar títulos extrajudiciais. Então, títulos extrajudiciais são esses previstos no 784 ou demais títulos previstos por outras leis. Vamos falar de dois exemplos para ficar mais fácil da gente ilustrar. Também é título extrajudicial o nosso contrato de honorários. O contrato de honorários que o advogado faz com o cliente ou que a sociedade de advogados faz com o cliente. Esse contratinho de honorários, previsto lá no artigo 24 do Estatuto da OAB, é um título extrajudicial. E atente-se ao detalhe, o contrato de honorários advocatícios não precisa da assinatura de duas testemunhas para ter força executiva. Então, o contrato normal, aquele contratinho de compra e venda, o contrato de permuta, de empreitada, de prestação de serviços, aqueles contratos normais, para ter força executiva, precisa da assinatura de duas testemunhas. O contrato de honorários, basta a assinatura do advogado e a assinatura do cliente. Não precisa da assinatura de duas testemunhas e tem força executiva, é título extrajudicial. E um outro título extrajudicial, configurado pelo nosso ordenamento, que não está aqui no 784, mas remonta a essa ideia do inciso 12, é a súmula 300 do STJ, que é a confissão de dívida. A confissão de dívida é título executivo extrajudicial. Então, esses são os títulos extrajudiciais que demandam um processo de execução, uma ação nova demandada perante o Poder Judiciário para cumprimento de uma obrigação de pagar, fazer, não fazer, entrega de coisa. Então vamos lá. Requisitos necessários para qualquer execução. O artigo 783 determina que a execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Então, o que o 783 nos diz, resumidamente, é o seguinte: para promover um processo de execução, o que eu preciso? Eu preciso de um título, que nós já vimos que está lá no 784, né, com a ressalva ali do inciso 12, que permite outros títulos, desde que previstos em lei. Então, eu preciso de um título, mais o quê? Uma obrigação que seja, ao mesmo tempo, certa, líquida e exigível. Obrigação certa, líquida e exigível. Então, os títulos executivos extrajudiciais nós já vimos, artigo 784. Tem algum título ali do 784, já tenho 50% da minha execução. Os outros 50% fica por conta do quê? Da obrigação, que tem que ser ao mesmo tempo certa, líquida e exigível. Então vamos lá. Obrigação certa é aquela obrigação que existe, é aquela obrigação que foi realizada, é aquela obrigação que eu sei quem é o credor, quem é o devedor, qual é a modalidade obrigacional, se é de pagar, se é fazer, não fazer ou entrega de coisa. Isso é uma obrigação certa, aquela obrigação que existe.
A obrigação líquida. Obrigação líquida é aquela que já se encontra o valor. Eu tenho o valor específico. Pode ser que eu precise atualizar esse valor. Se você pegar, por exemplo, um título contrato, o contrato ele pode sofrer uma correção monetária, uma incidência de juros. Então você precisa corrigir esse valor, mas você tem o valor originário da obrigação. É 10 mil, é 1 milhão, é 50 mil. Então, a obrigação líquida é aquela que tem valor. E, por fim, a obrigação certa, líquida, a obrigação tem que ser exigível. O que é uma obrigação exigível? A obrigação exigível é aquela que eu já posso cobrar e não está prescrita. Que tipo de obrigação eu já posso cobrar? A obrigação que já está vencida. Dá para promover processo de execução antes do vencimento da obrigação? Não. Ah, professora, mas nós vimos que no cumprimento de sentença, lembram lá do artigo 520 do CPC? No cumprimento de sentença, mesmo que a sentença não estivesse transitada em julgado, você poderia fazer a execução provisória. Lembram disso? Isso era possível lá no cumprimento de sentença. Aqui não. Não existe execução provisória de título extrajudicial. A execução, ela é sempre do título extrajudicial, ela é sempre definitiva. Então, a obrigação exigível é aquela que já venceu. Se já venceu e o sujeito não me pagou, significa que eu já posso cobrar. Mas cuidado, porque eu não posso cobrar essa execução eternamente. Eu já posso cobrar a partir do vencimento, mas eu tenho que tomar cuidado com o prazo prescricional. Então, vamos pegar um exemplo, o cheque. O cheque você tem 30 ou 60 dias para apresentar. Depois desse prazo, você tem 6 meses para executar. Então, você tem 6 meses para entrar com o processo de execução. Superados esses 6 meses, não significa que você não possa mais cobrar o cheque. Você pode, mas não pode por processo de execução. Se o cheque, se a nota promissória, se o contrato já estiver prescrito, processo de execução não dá. Aí você vai ter que entrar com uma ação de conhecimento, uma ação monitória, qualquer outra coisa. Então, a execução, o processo de execução tenho que ter um título e tenho que ter uma obrigação certa, líquida e exigível. Aquela obrigação que eu já posso cobrar, porque ela já venceu, mas ao mesmo tempo não está prescrita. Conjugando esses dois elementos, título e obrigação, você tem o processo de execução. Vamos lá falar um pouquinho das espécies de execução. Nós temos as execuções de pagar quantia, quando o objetivo da tua execução é receber dinheiro. Então, para essa execução de pagar quantia, não interessa se o devedor vai pagar, se o devedor vai fazer um depósito, se eu vou ter que vender um carro do devedor, a casa do devedor, qualquer coisa, desde que o produto seja revertido em dinheiro, é isso que eu quero, uma obrigação de pagar. A obrigação de fazer. A obrigação de fazer, ela implica uma atividade positiva, num fazer propriamente dito. Então, uma obrigação de pintar o muro de uma casa é uma obrigação de fazer. Eu não quero dinheiro, eu quero que o sujeito vá lá e pinte o muro da minha casa. A obrigação de não fazer implica numa abstenção. Então, eu não posso realizar determinado ato. Eu não posso revelar o segredo industrial da empresa onde eu trabalho. Então, eu não quero dinheiro, eu não quero um pagamento, eu não quero uma indenização. Eu quero que você não revele o segredo industrial da empresa. E a obrigação de entrega de coisa é aquela obrigação onde eu tenho que entregar um objeto, um bem, coisa móvel, coisa imóvel, fungível, infungível. Aí nós temos várias suposições em relação a essa obrigação, mas é a obrigação de entrega, que pode ser tanto a obrigação de restituir, como a obrigação de dar propriamente dita. Então, essas 4 modalidades obrigacionais podem vir revestidas ali nos meus títulos executivos extrajudiciais e embasar um processo de execução. Dentro dos procedimentos executivos, o que nós temos? O processo de execução, ele também se divide em processo de execução pelo procedimento comum e processo de execução pelo procedimento especial. Muito embora o Código de Processo Civil não faça uma menção expressa a essa divisão de procedimentos,
Como ele faz no processo de conhecimento? Lembram lá do processo de conhecimento? Nós tínhamos o título 1 do livro 1, que falava do procedimento comum, aquele procedimento enorme, petição inicial, citação, audiência, contestação, saneamento, fase de instrução e julgamento até chegar na sentença. E nós tínhamos no título 3 do livro 1 os procedimentos especiais, que eram aqueles procedimentos cujo direito material era um pouco diferenciado, exigia um caminho diferente do processo. E no livro 2, que trata do processo de execução, não existe essa separação. São procedimentos comuns na execução, são procedimentos especiais na execução. Não existe isso de forma expressa. Mas essa classificação, ela subsiste de forma implícita. Por quê? Porque nós temos procedimento comum na execução e temos procedimentos especiais, que são procedimentos um pouco diferentes, procedimentos cujo direito material exige um caminho diferente do processo. Então vamos visualizar o seguinte: processo de execução pelo procedimento comum. Qual que é o objetivo? Bom, o procedimento comum na execução é o quê? Eu apresento o título, apresento a obrigação, certa líquida exigível, o juiz recebe isso, vai comunicar o devedor, vai citar o devedor, e o devedor vai ter um prazo para cumprir aquela obrigação de pagar, fazer, não fazer entrega de coisas, e caso ele não cumpra a obrigação, aí sim, tenho lá uma obrigação de pagar, por exemplo, ele não pagou, vou atrás do patrimônio. Vou verificar se ele tem conta bancária, dinheiro em conta bancária, se ele tem carro, se ele tem imóvel, vou vender tudo isso para cumprir minha obrigação. Então, o processo de execução pelo procedimento comum é esse procedimento. Cita o devedor para cumprir, ele cumpre, beleza. Não cumpriu a obrigação, vou atrás do patrimônio ou vou forçá-lo a cumprir. Esse é o procedimento comum, é o caminho normal das execuções. E daí nós temos o processo de execução pelo procedimento especial. Procedimento especial, como é que funciona? Procedimento especial da execução são tipos de direitos materiais que exigem um caminho diverso. Quer ver um exemplo? Quando eu vou executar o poder público, você tem uma execução contra a fazenda pública, tem um título judicial, um título extrajudicial contra a fazenda pública. Dá para você citar a fazenda pública para ela te pagar espontaneamente a obrigação? Não dá. A fazenda pública, ela paga assim diretamente o devedor, o credor? Não. A fazenda pública só paga por precatório ou por requisição de pequeno valor. Por outro lado, dá para você falar assim, fazenda pública, se você não pagar a obrigação agora, no prazo X, eu vou atrás do seu patrimônio. Dá para você penhorar o patrimônio da fazenda pública? Também não. Patrimônio da fazenda pública é um patrimônio impenhorável. E daí como é que faz, gente? Na execução contra a fazenda pública é um caminho diferente, é um procedimento especial. Fazenda pública vai ser citada para tomar conhecimento que existe uma execução em face dela, mas ela vai inscrever o seu crédito na lista de precatório ou na lista de requisição de pequeno valor. Então é um procedimento diferente, porque a fazenda pública não pode pagar diretamente e fazenda pública também não pode ter os bens penhorados. Caminho diferente, procedimento especial. Outro exemplo de procedimento especial. Você tem uma execução de alimentos. O que você pode fazer na execução de alimentos caso o devedor não pague a obrigação? Você não pode pedir a prisão civil do devedor de alimentos? Pode, desde que você conjugue as 3 últimas prestações não pagas, você pode pedir a prisão civil. E prisão civil cabe para todas as modalidades obrigacionais ou só para execução de alimentos? Só para execução de alimentos. Então, na execução de alimentos, como tem essa possibilidade de pedir a prisão civil do devedor, é um caminho diferente, é um procedimento especial. Então, tudo aquilo que tiver um caminho diferente vai tramitar pelo procedimento especial. Tudo aquilo que não precisar de um caminho diferente vai ser um procedimento comum, normal, padrão, regra geral. Então, vamos lá. Alguns princípios do processo de execução. Princípio da efetividade. A execução, ela tem que buscar o resultado, ela tem que ser efetiva. Tudo aquilo que eu puder fazer para atingir o meu resultado, que é a satisfação do credor, é importante que se faça no processo de execução. Princípio da tipicidade.
Só é título executivo extrajudicial aquilo que está dentro do código, aquilo que está dentro da lei. Ninguém pode criar títulos extrajudiciais, senão o próprio legislador. Princípio do meio menos gravoso. Cuidado com o meio menos gravoso. O meio menos gravoso é para o devedor. Mas não pense que a execução é passar a mão na cabeça do devedor. Não, não é assim. O meio menos gravoso é no seguinte sentido. Se quando por vários meios você puder atingir o mesmo resultado na execução, deve-se dar preferência ao meio menos gravoso. Então não é que o devedor não vai pagar, ele deve cumprir a obrigação. Mas se você puder chegar no mesmo resultado por 5 meios diferentes, você vai ter que analisar dentro desses 5 meios qual é o menos gravoso e aplicar o meio menos gravoso. Princípio da disponibilidade, o que é isso? O credor, o exequente, o autor do processo de execução, ele pode dispor de toda a execução ou pode dispor de apenas partes da execução. Como assim, dispor da execução? Quando a gente falou de processo de conhecimento, lembram que o autor poderia desistir da ação até a citação do réu, ele poderia desistir sozinho, sem precisar da concordância de ninguém, e após a citação do réu, ele só poderia desistir com a concordância do réu. Aqui na execução não acontece isso. Aqui na execução, o credor pode desistir da execução a qualquer tempo. Ou ele pode desistir da execução inteira, né, renunciar o seu direito ao crédito, ou ele pode desistir de alguns atos executivos. Por exemplo, desiste da expropriação, desiste da alienação antecipada, desiste da adjudicação dos bens. Então, existe essa disponibilidade frente ao credor. Então, a disponibilidade é do credor. Princípio do resultado, que é atingir o resultado da execução. Qual é o resultado da execução? Cumprimento da obrigação. Princípio da boa-fé, que está presente em todo tipo de processo, todo tipo de procedimento, lá na parte geral do Código de Processo Civil. E, por fim, a responsabilidade patrimonial. O que é a responsabilidade patrimonial? Numa obrigação de pagar quantia, tenho lá um cheque, tenho um contrato, aonde eu acabo me comprometendo a pagar 50 mil reais. É uma obrigação de pagar, representada por um título extrajudicial. Caso eu não pague no prazo previsto em lei, o que vai acontecer? O credor pode invadir a minha esfera patrimonial. Então, essa responsabilidade patrimonial é toda vez que o devedor não cumpre a obrigação, eu vou atrás do patrimônio dele. E daí nós temos uma regra, uma ordem para verificar esse patrimônio que a gente vai vendo ao longo das nossas aulas. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da responsabilidade patrimonial. Nós temos a chamada responsabilidade patrimonial originária, ou também chamada de primária, e temos a responsabilidade patrimonial derivada ou secundária. O que é isso? Vamos falar primeiro da originária. Responsabilidade patrimonial originária. Está lá no artigo 789. O 789 nos diz assim: o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Então, o devedor responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento das suas obrigações, salvo as restrições previstas em lei. Se o artigo já faz essa ressalva das restrições previstas em lei, é porque nós temos, sim, algumas ressalvas a essa responsabilidade originária. Então, não são todos os bens do devedor que respondem a essa execução. Então, como regra geral, todos os bens do devedor respondem, mas nós temos algumas ressalvas previstas na própria lei. Quais são essas ressalvas? Nós temos o artigo 833, o artigo 834 e nós temos a lei 8.009 de 90. Então, vamos lá. Artigo 833. O artigo 833, ele trata da impenhorabilidade chamada absoluta. O que é a impenhorabilidade absoluta? Aqueles bens
de titularidade do devedor que eu não posso jamais penhorar. O que é isso? Então, alguns exemplos. Lá no 833 nós temos todo o rol de bens impenhoráveis, mas só vou dar alguns exemplos para vocês. Então, não pode ser objeto de penhora bens inalienáveis, não pode ser objeto de penhora os bens que guarnecem a residência do devedor, salvo se forem de elevado valor. Então não dá para você penhorar a geladeira, não dá para você penhorar o sofá do devedor, salvo se ele tiver um bem de elevado valor. Então ele tem lá uma TV de 20 mil reais, é elevado valor para uma TV? Sim, então essa TV eu posso penhorar. Então todos os bens que guarnecem a residência não posso penhorar, salvo de elevado valor. Também não posso penhorar vestuário, os utensílios pessoais do devedor, salvo de elevado valor. Então o devedor tem lá alguma Louis Vuitton, tem um Dolce & Gabbana, é de elevado valor? É de elevado valor. Então esses eu posso penhorar, o resto não posso. Não é possível penhorar também os instrumentos de trabalho do devedor. Não é possível penhorar o salário, remuneração, pensão, aposentadoria. Nada disso é passível de penhora. Mas cuidado, quando a gente estiver falando de salário assim, lato sensu, né? Toda e qualquer remuneração que o devedor receba. Essa remuneração que o devedor recebe, como regra geral, ela é impenhorável. Ela tá lá no 833, impenhorabilidade absoluta. Porém, se você tiver alguma dívida de alimentos, uma execução alimentar, o salário, a remuneração, responde perante a obrigação alimentar. Também não é possível a penhora de conta poupança até 40 salários mínimos. O que exceder os 40 salários mínimos da minha poupança, posso penhorar, mas até o limite de 40 salários mínimos é impenhorável. Também não é possível penhorar a pequena propriedade rural e tantos outros que nós temos ali no artigo 833, impenhorabilidade absoluta. Ali no 834, nós temos também uma ressalva que trata da impenhorabilidade relativa. O que é impenhorabilidade relativa? Só posso penhorar se não tiver nenhum bem livre e desembaraçado do devedor. Então a impenhorabilidade relativa é um pouquinho flexível, né? Não posso penhorar jamais. Até posso penhorar, mas desde que eu não tenha nenhum outro bem passível de penhora livre e desembaraçado. O que está ali no 834? Os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis, que é aquela situação onde você tem um imóvel que é inalienável por disposição legal ou por instituição de ato voluntário. O imóvel é inalienável, mas você aluga esse imóvel. Então, o imóvel, por ser inalienável, tá no 833, você não pode penhorar esse imóvel. Mas como você aluga esse imóvel, se você não tiver nenhum outro bem para nomear a penhora, o aluguel desse imóvel pode sofrer penhora. Tá lá no 834. E por fim, a Lei 8.009 de 90, que trata do bem de família. O bem de família, que como regra geral, ele é impenhorável. O único imóvel correspondente à residência da família nuclear, né? Aquela família, de acordo nos termos lá do artigo 226 da Constituição Federal, o único imóvel de residência da família é impenhorável. Mas essa impenhorabilidade da Lei 8.009, ela também não é absoluta. Ela sofre sim algumas exceções. Então, como regra geral, bem de família não pode ser penhorado. Mas, se a dívida for para o pagamento da hipoteca, do financiamento do próprio imóvel, responde. Se a dívida for para pagamento de IPTU do próprio imóvel, responde. Se for dívida relacionada ao bem de família do fiador, o fiador perde o seu bem de família. Então, cuidado, vale a pena dar uma olhadinha lá na Lei 8.009 para verificar quais são as obrigações que respondem perante o bem de família e quais o bem de família está garantido, protegido quanto à sua impenhorabilidade. Então, aqui no 789 nós temos os bens, a responsabilidade originária,
Todos os bens do devedor respondem perante a execução, com exceção do 833, do 834 e da Lei 8.009 de 90, salvo as exceções dentro desses dispositivos. E daí vamos falar da responsabilidade secundária. O que é a responsabilidade secundária? Artigo 790. São sujeitos à execução os bens. E daí, antes da gente ler os incisos do 790, vale a pena a gente interpretar o seguinte. A originária, responsabilidade originária, é aquela que determina todos os bens do devedor respondem perante a execução, com as exceções que nós vimos. A secundária é aquela que determina que somente os bens do devedor, de titularidade e propriedade do devedor, respondem, com as exceções que nós vamos ver agora. Então, além dos bens de titularidade do devedor, quem é que pode ser chamado também a responder essa execução? Os bens do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação, rei persecutórias, obrigações pessoais. Então, eu posso chamar o sucessor a título singular de um contrato de compra e venda com garantia para que ele também responda a essa execução. Afinal de contas, ele adquiriu o objeto litigioso da obrigação. Também são chamados os bens do sócio nos termos da lei, naquelas sociedades cuja responsabilidade for ilimitada. Então, uma sociedade em comum, uma sociedade em nome coletivo, uma sociedade em comandita simples, em comandita por ações, em relação ao sócio diretor, em relação ao sócio ostensivo, que é aquele que atua, participa ativamente da sociedade, eles têm responsabilidade ilimitada. Então, para eles, a sociedade, a empresa esgotou seu patrimônio, automaticamente responde o patrimônio dos sócios. Então, cuidado, é importante a gente fazer essa ressalva da responsabilidade ilimitada, porque nas sociedades onde o sócio responde de forma limitada, então uma SA, uma sociedade limitada, os bens dos sócios só poderão responder perante a execução no caso da desconsideração da personalidade jurídica. Aqui no inciso 2 a gente não está falando de desconsideração, a gente está falando de coisas automáticas. Esgotei o patrimônio da sociedade e a sociedade é uma sociedade de responsabilidade ilimitada, os bens dos sócios respondem automaticamente. Inciso 3º, também respondem os bens do devedor, ainda que em poder de terceiros. Então eu tenho um carro no nome do devedor, mas tá com um amigo, tá com um parente. É bem do devedor, tá na posse de terceiro, vem para cá para execução. Inciso 4, também respondem os bens do cônjuge ou do companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Quando o próprio cônjuge, o próprio companheiro tem a participação na obrigação e seus bens próprios ou os da sua meação respondem por essa obrigação, também chama o cônjuge e o companheiro. Também respondem à execução os bens alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução. O devedor tem um patrimônio, no curso do processo de execução, grava esse bem com uma hipoteca, com um penhor, faz uma cláusula de garantia sobre esse bem ou aliena esse bem. Tudo isso, quando é feito dentro do processo de execução, caracteriza fraude à execução. Então, portanto, chamam-se esses bens também para responder à execução. Os bens cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão de reconhecimento de fraude contra credores. Então, a fraude contra credores, aquela ação pauliana lá do direito civil, quando você detecta uma fraude contra credores, ingressa com a ação pauliana, e o reconhecimento da fraude também remete esses bens para responder à execução. E, por fim, os bens do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Aqui sim, com aquele rebate que a gente faz no inciso 2º. Aqui é o caso daquela sociedade de responsabilidade limitada, esgota o patrimônio da sociedade, os sócios respondem de forma limitada. Dá para atingir o patrimônio dos sócios diretamente? Não, somente por meio da desconsideração da personalidade jurídica. Então, gente, essas são as responsabilidades. A originária, todos os bens do devedor presentes e futuros respondem, com as exceções que nós vimos. E a secundária, somente os bens do devedor respondem,
com as exceções que nós vimos do sócio, do cônjuge, do companheiro, do sucessor e assim por diante. Então, na nossa próxima aula, a gente vai continuar falando do processo de execução, mais especialmente sobre o procedimento, como é que acontece a execução dentro do novo Código de Processo Civil.